Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior, nós aprendemos um pouco mais sobre os fatos históricos. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as fontes históricas. Então, eu já vou logo perguntando a vocês. Vocês sabem o que são fontes históricas? Vou explicar. As fontes históricas, elas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Por exemplo, nós temos como fontes históricas documentos, fotografias, livros, desenhos, pinturas, vídeos, filmes, mapas, revistas, jornais e depoimentos de pessoas. Essas fontes históricas, muitas vezes, elas precisam ser armazenadas e guardadas de forma correta, para que elas não sejam danificadas com o passar do tempo. Então, são organizados lugares específicos para guardá-las. E eu vou citar para vocês alguns exemplos. Os museus, eles guardam objetos. As bibliotecas guardam livros e documentos. As pinacotecas, elas são responsáveis por guardar pinturas. As hemerotecas guardam jornais e revistas. As mapotecas guardam mapas. E as videotecas, elas guardam vídeos. Na verdade, são grandes arquivos que são construídos para manter esses registros organizados e, em geral, eles ficam à disposição de historiadores, de arqueólogos, de paleontólogos e de pessoas que são interessadas em consultá-las e estudá-las. As fontes históricas, elas podem ser classificadas em documentos escritos e documentos não escritos. E os documentos não escritos se estendem a fontes orais, objetos arqueológicos e coleções. Os documentos escritos. Os documentos escritos, eles são registros oficiais que estão relacionados aos fatos históricos, como, por exemplo, a nossa certidão de nascimento, a certidão de casamento dos nossos pais e as cartas, que antigamente eram um dos meios de comunicação mais utilizados por as pessoas. Nos documentos não escritos, nós temos as fontes orais. E essas fontes orais, elas são registro de memória das pessoas e da tradição oral de um povo ou de um grupo de pessoas, como, por exemplo, as histórias contadas e os costumes que são transmitidos pela fala de geração em geração, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Os objetos arqueológicos. Esses objetos arqueológicos, eles são utensílios e instrumentos utilizados no dia a dia de pessoas que viveram em períodos passados. E esses objetos podem ser móveis, construções, vasos ou jarros, entre outros objetos. E por último, nós temos as coleções, que são conjuntos de exemplares de determinados registros que têm um valor histórico. Por exemplo, uma coleção de revistas, de selos de correio, de pinturas, de jornais, entre outros. E vou falar uma curiosidade para vocês. A certidão de nascimento, por exemplo, ela registra as primeiras informações da vida de uma pessoa, como o nome dos nossos pais, dos nossos avós e o local do nascimento. Já o boletim escolar, por exemplo, ele registra todas as notas obtidas no ano letivo nas disciplinas que nós estudamos. Então,
Nós já percebemos que os documentos servem para armazenar diversos tipos de informação sobre a vida das pessoas. Então, agora que nós já entendemos um pouco mais sobre os fatos históricos, chegou a hora de nós praticarmos. Nas páginas 11, 12 e 13 do livro de História, nós vamos responder as questões de 1 a 11. A questão de número 12, ela deve ser respondida no caderno de produção textual, onde vocês irão produzir uma carta, assim como pede na questão. Então, eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo!